Fala vascaíno, fala vascaína, saudações vascaínas a todos apaixonados pelo Vasco aí, espalhados por todo o Brasil de norte a sul e também aqueles espalhados pelo mundo. Bom, nossa intenção hoje era gravar um vídeo falando sobre o pré-jogo do jogo que vai acontecer daqui a pouco, Vasco e Atlético Mineiro. Só que não há clima para a gente poder fazer um pré-jogo. Ao meu entender, há determinadas coisas, como a gerência do clube, que há mais premissa em a gente falar. Então, esse espaço a gente vai abordar alguns assuntos sobre a diretoria administrativa e abordar os nossos pensamentos inerentes a esse assunto. Eu fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa, para a gente poder dissertar. Vamos tentar transcorrer. Eu venho chamar a atenção com relação ao balanço patrimonial do Vasco. O balanço patrimonial do Vasco agora não é esboço, ele realmente foi lançado. Consta no balanço patrimonial 50 milhões de superávit e que 100 milhões em dívida foram pagos. Ressalta ainda a diretoria administrativa do Vasco que dos 12 clubes grandes do Brasil, o Vasco foi o clube que teve o maior superávit. Bom, mediante a essa notícia, ao a gente analisar o balanço patrimonial do clube, a gente vai transcorrer sobre isso. Bom, o presidente Alexandre Campelo, ele é a nova Dilma Rousseff de São Januário. Por quê? O clube quase insolvente, ele pintando Alice no País das Maravilhas. O torcedor do Vasco não é burro, o torcedor do Vasco não é idiota, senhor Campelo. A gente vai continuar aqui chamando a sua atenção com relação a isso. Agora, eu faço um apelo também ao torcedor do Vasco. Não adianta só a gente cobrar. Você, torcedor do Vasco, precisa despertar. Você que ainda não é sócio do clube, é necessário que você venha associar-se. Até agosto dá tempo para quem não é sócio fazer parte do próximo pleito do Vasco. Tem muito torcedor do Vasco também que fala muita merda em rede social, ou fala coisas sem ter diretrizes para serem ditas e não ajuda o clube com nada. Não compra um pay-per-view, não vai em estádio de futebol, não se associa, só gogó, só fala. Então, a mudança também tem que ser filosófica, não apenas da diretoria do Vasco, mas dos torcedores do Vasco. O torcedor do Vasco tem que parar com essa coisa de acompanhar e ir ao estádio só quando o time está bem. Ah, mas que houve rebaixamento e coisa e tal. Caiu, voltou, o sentimento não para. Na alegria, na tristeza, na saúde, na dor, o sentimento não pode parar. Então essa mudança, ela tem que começar. Essa filosofia tem que ser implantada. Além da gente cobrar aqui da diretoria, que os torcedores do Vasco precisam cair na real.
Quem sou eu para poder pautar conteúdo de YouTube, de YouTubers que fazem matérias sobre o Vasco? Mas pouquíssimos entram nessa seara, que, diga-se de passagem, é a mais importante do clube. Bom, retomando o raciocínio, senhor Alexandre Campelo, você para de ser um fanfarrão. Você é um mentiroso. Eu ainda tinha a esperança. Você foi tantos anos médico do clube de regatas Vasco da Gama. Achei que o senhor fosse aprender alguma coisa, mas pelo visto o senhor não aprendeu rigorosamente nada. O senhor não sabe nada de administração, não sabe rigorosamente nada. Primeiro passo a ser feito é o senhor entregar os documentos pertinentes ao Conselho Fiscal, para que o Conselho Fiscal venha efetivamente saber como que o clube está sendo gerido. Vou começar a falar aqui, modalidade esportiva. Hoje, o senhor tem um time de basquete pior do que o senhor encontrou. O senhor tem o remo pior do que o senhor encontrou. A única modalidade esportiva que vocês fazem investimento é no futebol. E vocês conseguem ter um time pior do que quando vocês encontraram. Hoje o time é pior do que quando vocês encontraram. O básico vocês ainda nem tem, que é técnico. Planejamento zero, não existe. Então, já que vocês investem só no futebol, vocês só querem saber de futebol, montem um time decente. Ou pelo menos, já que não tem dinheiro, dê condições adequadas para quem lá está poder trabalhar, realizar o seu trabalho. Que nem condições de trabalho vocês dão para os funcionários do clube. Quem é que vai trabalhar com a cabeça focada 100%, seja o atleta, seja o funcionário, sabendo-se lá quando que vai receber no próximo mês? Então, o Vasco, em termos de modalidade esportiva, muito pior do que quando o senhor encontrou, o senhor Alexandre Campelo. Não foi gasto nada. A folha do clube do futebol ainda é menor, tá? Patrimônio. Que reforma que foi feita nas sedes de São Januário, da Lagoa e do Calabouço? O que o senhor está fazendo com o patrimônio do Vasco? Na administração passada, foi criado o Centro Científico, o CAPES, e vocês colocaram o CAPES. Eu não vou nem falar onde que vocês colocaram o CAPES, mas é lá mesmo, onde vocês colocaram o CAPES. Vasco hoje com vários jogadores lesionados, mas a gente vai falar sobre isso, vamos abordar isso mais à frente. Por enquanto, vamos falar do nosso patrimônio.
dos jogadores da base que estão sendo entregues periodicamente aí, essa molecada que é o nosso maior patrimônio, que está sendo entregue aí periodicamente nas mãos de empresários. Qual é o investimento que o senhor fez no patrimônio? E nem... Só abrir um parênteses aqui. O básico, a conservação patrimonial de pagar água, luz, vocês não fazem. Porque as dívidas que estavam compostas com Light, com SEDAI, vocês, simplesmente deixaram para lá. Regularização fiscal. Rapaz, como é que você faz um balanço patrimonial dizendo que teve 100 milhões de dívidas pagas se vocês não gastam um centavo sequer com nada? A nossa situação mediante a Receita Federal, como que está? Vocês, quando adentraram no clube, vocês tinham as certidões positivas com efeito de negativa. Certidões essas que têm duração de 6 meses, ou seja, 180 dias. O cacete, uma banana para vocês, que vocês pagaram 100 milhões de dívidas. Porque vocês não recolhem impostos e vocês não pagam impostos. Vocês são caloteiros. Bando de safado. Isso que vocês são. O clube está ficando insolvente. Dessa forma, vai abrir falência do jeito como vocês estão tratando o clube. Outra coisa, a terceirização. Vocês, sob justificativa de economia, de demissão, vocês terceirizaram tudo no Vasco. Tudo. Do colégio GPI ao departamento médico. O seu Campelo colocou sócio dele lá no departamento médico lá para poder ajudar a gerir a situação lá. Que na verdade não é gestão não, é indigestão que vocês fazem. Vocês não fazem gestão, vocês fazem indigestão. Departamento jurídico do clube terceirizado. Porra, vocês terceirizam a escola, não tem aula. Departamento médico, vocês acabam com CAPES. Correto? Cheio de jogadores machucados. E vocês ainda terceirizam o departamento jurídico. Estou falando só de 3 coisas aqui. Poderia citar segurança, bilheteria, em dia de jogo e etc. Vou ficar só nesses 3 aqui. Nesses 3 aspectos. Vocês, voltando ao jurídico, vocês simplesmente terceirizam o departamento jurídico e os caras nem em audiência vai, cara. Vocês estiverem precisando de advogado aí, eu sou advogado. Eu ajudo, não quero nada não, não quero dinheiro, não quero nada não. Porque eu sou do tempo que verdadeiros vascaínos faziam esse serviço para o Vasco. Eu lembro nos anos 80, anos 90, Dr. Paulo Reis, quantas ações na justiça que ele ganhou a favor do Vasco, seja civil, seja trabalhista, seja em qual esfera fosse,
sem ser remunerado, sem ganhar, porra, um centavo. Vocês estão transformando o Vasco, vocês estão demitindo gente que lá estava há vários e vários anos, estão fazendo o Vasco de cabide de emprego. E que porra de economia é essa? Outra coisa, para poder encerrar o vídeo. Esse departamento jurídico, o Vasco tinha um termo de conduta, o TAC, que todo mês parte de alguma verba do clube era destinada à Justiça do Trabalho para que esses acordos fossem cumpridos. Se eu não me falha a memória, era 30%, era algo do gênero. Acho que não era nem isso não, mas algo era destinado para que esses acordos todo mês fossem quitados. A dívida do Vasco estava composta. O Vasco devia, mas todo mês ia lá, pagava. De forma composta. O que vocês fizeram com esse termo? Com TAC? Vocês botaram na bunda de vocês, cara. A gente tenta fazer um vídeo aqui pra gente não xingar, pra gente não perder a linha, mas fica difícil. Aí vem esse Campelo mentiroso, ele tá parecendo a Dilma Rousseff. Brasil, governo passado, não tinha saúde, não tinha segurança, não tinha saneamento básico, não tinha educação, não tinha emprego, não tinha nada. E ela pintando aqui o mundo maravilhoso, a Walt Disney. Ah, vai pra PQP, filho. A mesma coisa o senhor Campelo. Você, quando adentrou no Vasco, você perdeu uma oportunidade de pacificar o clube e você não quis pacificar inventando uma porra de um balanço patrimonial lesivo ao clube, onde a diretoria passada deveria ter feito e você quis fazer. Essa foi a forma como você retribuiu a ajuda que o Conselho de Beneméritos deu a você para você vir a ser presidente. Aí agora você faz essa porra de um balanço. Você sabe o que faz? Sabe o que você faz com esse balanço aí? Limpa a bunda, Campelo, com esse balanço. Limpa a bunda. Vai limpar a bunda com isso aí. Isso aí, pra mim, pro vascaíno que é inteligente, isso aí não passa de papel higiênico. Meramente isso. Então, como tinha assuntos mais pertinentes, assuntos mais melindrosos a serem tratados, a gente não vai fazer o pré-jogo do jogo do Vasco e Atlético Mineiro contra o Galo. A gente não vai fazer. E a gente vai deixar o nosso recado aqui. Torcedor do Vasco, acorda. Protesta. Futebol hoje tem, amanhã tem, mas porra, o clube tá sob respiração em aparelhos, à beira de ser decretada insolvência. Deixo aqui o recado aqui. Vamos acordar e vamos cobrar. Valeu, galera.